Atividadezinhas apresenta. Conta um conto. História de hoje. A roupa nova do rei, de Hans Christian Andersen. Há muitos e muitos anos atrás, havia um rei, tão apaixonado, mas tão apaixonado por roupas novas, que gastava com elas todo o dinheiro que possuía. Pouco se importava com os seus soldados, com o teatro, ou com os passeios pelos bosques, contanto que pudesse vestir novos trajes. E ele tinha mesmo um para cada hora do dia, tanto que, ao invés de se dizer dele o que se diz de qualquer rei, o rei está ocupado com seus conselheiros, por exemplo, dele se dizia sempre a mesma coisa: o rei está se vestindo. Na cidade em que vivia, a vida era muito alegre. Todos os dias chegavam multidões de forasteiros para visitar e, entre eles, certa ocasião, chegaram os dois vigaristas. Sabendo o gosto do monarca, e tramando dar nele um golpe, fingiram-se de tecelões, e apresentaram-se no palácio dizendo-se capazes de tecer os tecidos mais maravilhosos do mundo. E não somente as cores e os desenhos de seus tecidos eram magníficos, mas também, os trajes que faziam, possuíam a qualidade especial de se tornarem invisíveis para aqueles que não tivessem as qualidades necessárias para desempenhar suas funções, e também para aqueles que fossem muito tolos e presunçosos. Devem ser trajes magníficos, pensou o rei. E se eu vestisse um deles, poderia descobrir todos aqueles que em meu reino carecem das qualidades necessárias para desempenhar seus cargos. E também poderei distinguir os tolos dos inteligentes. Sim, estou decidido a encomendar um desses trajes para mim. Entregou então a um dos tecelões uma grande soma em dinheiro como adiantamento, na expectativa de que assim os dois começassem imediatamente o trabalho. E foi o que aconteceu. Depois de receberem uma grande quantidade de seda pura e fio de ouro, material que guardaram em seus alforjes, os dois vigaristas prepararam os teares e fingiram entregar-se ao trabalho de tecer, embora não houvesse um só fio nas lançadeiras. Gostaria de saber como vai o trabalho dos tecelões, pensou um dia o rei. Todavia, temendo ser ele mesmo um tolo, ou alguém incapaz de exercer a função de rei, desistiu de ir pessoalmente e decidiu mandar outra pessoa em seu lugar. Todos os habitantes da cidade conheciam as maravilhosas qualidades do tecido em questão, e todos, também, desejavam saber, por esse meio, se seus vizinhos ou amigos eram tolos. Mandarei meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões, pensou o rei. Será o mais capacitado para ver o tecido, pois é um homem muito hábil, e ninguém cumpre seus deveres melhor do que ele. E assim o bom e velho primeiro-ministro dirigiu-se ao aposento em que os vigaristas trabalhavam nos teares completamente vazios. Deus me proteja, pensou o ancião. E abrindo bem os olhos, pensou, mas eu não vejo nada. Os dois vigaristas então, notando a expressão de espanto no rosto do velho, pedem-lhe que se aproxime e opine acerca do desenho e do colorido do tecido. Mostram-lhe o tear vazio e o pobre ministro, por mais que se esforçasse para ver, não conseguia enxergar coisa alguma, porque não havia nada para ver. Deus meu! Pensava. Serei eu tão tolo assim? E não querendo que ninguém soubesse de sua tolice e menos ainda que o julgasse incapaz de exercer a função de ministro, imediatamente respondeu: é muito lindo. Que efeito encantador! E fitando o tear vazio através de seus óculos, o que mais me agrada, são os desenhos e as maravilhosas cores que o compõem. Asseguro-lhes que direi ao rei o quanto gosto de seu trabalho. Ficamos muito honrados em ouvir tais palavras de vossos lábios, senhor ministro, replicaram os tecelões. E imediatamente começam a verbalmente descrever os detalhes do complicado desenho e das cores que o formavam. O ministro ouviu-os com a maior atenção, com a intenção de repetir essas palavras quando estivesse na presença do rei. Percebendo que seu plano estava dando certo,
Os dois vigaristas pedem então mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro, para dar prosseguimento a seu trabalho. Porém, assim que recebem o solicitado e guardam número nenhum só fio, foi colocado no tear, embora eles fingissem continuar trabalhando apressadamente. Passado algum tempo, o rei envia outro fiel cortesão para verificar o progresso do trabalho dos falsos tecelões e, a fim de saber se eles demorariam muito para entregar o tecido. A este segundo enviado, aconteceu a mesma coisa que com o primeiro. Não acha que é uma fazenda maravilhosa? Perguntaram os vigaristas, mostrando e explicando um desenho imaginário e um colorido, não menos fantástico, que ninguém conseguia ver. Sei que não sou tolo, pensava o cortesão, mas se não vejo o tecido, é porque não devo ser capaz de exercer minha função. Melhor pois não dar a perceber esse fato. E assim foi, até que o rei, convencido de que ele próprio deveria ver o tal tecido enquanto ainda estivesse no tear, pediu que outros mais cortesãos, dentre os quais o primeiro-ministro e o outro palaciano que haviam fingido ver o tecido, o acompanhassem em uma visita aos falsos tecelões. Chegando lá, viu que os dois vigaristas com o maior cuidado trabalhavam no tear vazio, e com grande compenetração. "É magnífico!" exclamaram o primeiro-ministro e o palaciano. "Digne-se Vossa Majestade a olhar o desenho. Que cores maravilhosas!" E apontavam para o tear vazio, pois não tinham dúvidas de que as outras pessoas viam o tecido. "Mas o que é isto?" pensou o rei. "Não estou vendo nada. Isso é terrível. Serei um tolo? Não terei capacidade para ser rei? Certamente não poderia acontecer-me nada pior." E assim pensando exclama: "É realmente uma beleza esse tecido. E merece minha melhor aprovação." E manifestava sua aprovação por meio de alguns gestos, enquanto olhava para o tear vazio, pois ninguém poderia supor que ele não estivesse vendo coisa alguma. Por sua vez, todos os outros cortesões olhavam e obviamente também não viam nada. Porém, como nenhum queria passar por tolo ou incapaz, todos fizeram coro às palavras de Sua Majestade. "É uma beleza!" exclamavam. E aconselharam o rei a mandar fazer uma roupa com aquele tecido maravilhoso, e que estreasse no grande desfile que se iria realizar daí a alguns dias. Os elogios ao inexistente tecido corriam de boca em boca e toda a cidade estava curiosa e entusiasmada. E o rei condecorou os dois vigaristas com a Ordem dos Cavaleiros e concedeu-lhes o título de Cavaleiros Tecelões. Na noite anterior ao desfile, os dois vigaristas, querendo que todos testemunhassem seu grande interesse em terminar a roupa do rei, passam a noite toda trabalhando, à luz de 16 velas. E fingem tirar a fazenda do tear, e cortá-la com enormes tesouras, e costurá-la com agulhas, sem linha de espécie alguma, até finalmente dizer: "Já está pronto o traje do rei." O rei, então, acompanhado por seus mais nobres cortesãos, vai ao ateliê dos vigaristas, e um deles, levantando um braço, como se segurasse uma peça de roupa, diz: "Aqui estão suas calças. Este é o colete. Veja, Vossa Majestade, aqui está o casaco. Finalmente, dignai-vos a examinar o manto. Estas peças pesam tanto quanto uma teia de aranha. Quem as usar mal sentirá o seu peso." E embora ninguém visse nada, todos fingiam ver, enquanto ouviam os vigaristas a descrever as roupas, porque todos temiam ser considerados tolos ou incapazes. "Tirai agora vossas roupas, Majestade", disse um dos falsos tecelões. "E assim poderá experimentar a roupa nova na frente do espelho." E o rei tirou a roupa que vestia e os impostores fingiram entregar-lhe peça por peça sucessivamente e ajudá-lo a vestir cada uma delas. "Que bem assenta este traje em Sua Majestade! Como está elegante! Que desenho e que colorido! É uma roupa magnífica!"
Nunca na verdade a roupa do rei alcançara tanto sucesso. Até que subitamente, uma criança, do meio da multidão gritou: "O rei está nu! Ouçam! Ouçam o que diz esta criança inocente!" Observou o pai, a quantos o rodeavam. Imediatamente o povo começou a cochichar entre si: "O rei está nu! O rei está nu!" Começou a gritar o povo. E o rei, ouvindo, fez um trejeito, pois sabia que aquelas palavras eram a expressão da verdade, mas pensou: o desfile tem que continuar. E, assim, continuou mais impassível que nunca, e os camaristas continuaram, segurando a sua cauda invisível.